Olá pessoal, sou a professora Érica Ramos. Estamos aí seguindo para o nosso segundo encontro, né? Nossa segunda aula para as turmas de segundo ano do Centro de Ensino Alcides César. Vamos para a resolução dos exercícios de cálculo que eu deixei para vocês na aula passada, né? Vamos lá. Primeira questão. Bom, o indivíduo normal elimina pela urina cerca de 0,56 gramas de ácido úrico de fórmula C5H4N4O3. Aproximadamente, quantas moléculas dessas substâncias são eliminadas? Aí ele te fornece o quê? Dados de massa atômica do hidrogênio, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, e ainda te diz a constante de Avogadro em aproximação, 6 vezes 10 a 23. O que tu precisa fazer? Qual é o teu primeiro passo? Identificar as grandezas que ele te forneceu. Que grandezas são essas? Bom, ele me deu uma informação de 0,56 gramas de ácido úrico, então isso é massa, certo? E pergunta quantas moléculas. Moléculas constantes de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23. Então, você já identificando as duas grandezas, você não pode esquecer dessa conversão, ó. Quantidade em mol, eu posso converter para volume molar, número de entidades ou ainda massa, né? Utilizando a massa molar. Então, vamos para frente. Quando eu falo de massa, quando ele me dá esse 0,56 gramas, eu tenho que lembrar da massa molar, tá bom? Você ainda sabe calcular a massa molar? Vamos ver se você sabe. Vamos lá. A massa molar do ácido úrico, gente, é calculada da seguinte maneira. Você tem 5 carbonos, 4 hidrogênios, 4 nitrogênios e 3 oxigênios. Então, multiplique a massa atômica de cada um desses elementos químicos pelas suas respectivas quantidades. Então, 5 vezes 12, mais 4 vezes 1, mais 4 vezes 14, mais 3 vezes 16. E aí você chega na massa molar desse ácido úrico, que é de 168 gramas por mol. Bom, falou de molécula, falou de constante de Avogadro, né? Então, você já tem a primeira linha da regra de 3 montada. 168 gramas, correspondente ao ácido úrico, né? A sua massa molar, vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Qual foi a informação que ele te deu? De 0,56. Então, massa embaixo de massa, tá bom, pessoal? 0,56 gramas embaixo de 168. Está para X, que é a tua incógnita. O que tu quer descobrir? Quantas moléculas dessas substâncias são eliminadas correspondente a uma massa de 0,56 gramas. Então, vamos calcular. Cruz credo, né? Meio pelos extremos. E aí a gente encontra um valorzinho de X de 0,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido úrico, ou corrigindo essa notação científica para 2 vezes 10 a 21 moléculas. Gente, lembrando que nesses cálculos você pode se enrolar aí um pouquinho, se embananar. Deixa o 10 a 23 quieto primeiro, tá bom? Deixa o 10 a 23. Tu vai multiplicar apenas o 6, que é o primeiro termo, pelo valor que ele te deu lá na regra de 3, tá bom? Deixa o 10 a 23 quieto. No final a gente corrige ele ou não, dependendo da alternativa, dependendo do que a questão tá pedindo, tá certo? Então, primeira questão concluída com sucesso. Vamos para a segunda. A glicose é um açúcar de fórmula molecular C6H12O6. O número de moléculas existentes em 1000 gramas de glicose é aproximadamente. Mais uma vez, o que foi que nós fizemos na questão 1? Nós identificamos as grandezas que a questão forneceu. O que foi que a questão me forneceu e o que foi que ela me pediu? A glicose é um açúcar, blá, 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 deu a fórmula molecular do açúcar e disse: o número de moléculas existentes em 1000 gramas de glicose é aproximadamente. Então, o que tu vai fazer? Identifica, cara, número de moléculas. Tu já sabe que vai usar a constante de Avogadro, que ele te deu aí também, de 6 vezes 10 a 23. 1000 gramas de glicose, isso é massa? Usou massa, tu vai lembrar de quem? Da massa molar. Então, bora calcular a massa molar da glicose, galera. Bora. Fórmula não tá aí? C6H12O6? Então, tu pega 6 vezes a massa do carbono, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, mais 6 vezes a massa do oxigênio.
resultando em 6 vezes 12, 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, 96. Então, o somatório total, a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol, tá? Então, a gente já tem a nossa primeira linha da regra de 3, que é o mais difícil de se encontrar, que são aquelas relações que você não pode esquecer. Como eu descobri a massa molar da glicose, eu já sei que 180 está para 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Qual foi o valor de massa que ele me deu? 1000 gramas. Então, 1000 está para X moléculas de glicose. Vamos descobrir quantas moléculas existem em 1000 gramas de glicose, não é? Sabendo que em 180 existem 6 vezes 10 a 23. Da onde eu tirei isso? Da massa molar. Toda equivalência é daquele kit de 3 que eu já ensinei para vocês várias vezes. Vamos esquecer volume molar um pouquinho. 1 mol corresponde à massa molar e ao número de entidades, que é o 6 vezes 10 a 23. Não esqueça disso, por favor. Vamos para frente, vamos fazer o proscredo, vamos fazer meio pelos extremos. 180x igual a 1000 vezes 6 vezes 10 a 23. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Não mexa com 10 a 23, tá? Não mexe com ele. 1000 vezes 6, 6.000. Então, 180x igual a 6.000 vezes 10 a 23. Isolando o x, eu vou dividir o 6.000 pelo 180, deixo o 10 a 23 quieto, não tem nenhuma potência, não tem nenhuma outra potência aí, então deixa ele quietinho, tá bom? Qual o valor de x? 33,33 vezes 10 elevado a 23, ou, corrigindo essa notação científica, perdão, 3,33 vezes 10 a 24 moléculas de glicose. Qual alternativa me dá esse valor aproximado? Letra A, não é? Que tem 3 vezes 10 a 24. Então, se você não soubesse consertar, arrumar direitinho essa notação científica, você iria se complicar na hora de responder. Então, pratiquem, tá, pessoal? Questão 3. A quantidade de mols existentes em 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico, que é a H3PO4, é igual a... Bom, identifique as grandezas, tá? Não tem segredo. Teu primeiro passo é esse. Qual a quantidade de mol? Mol, tá falando de mol. Tá bom, tá aqui o mol. Sublinhei o mol. E moléculas. O que tu pode tirar disso? Tu sabe que em um mol existem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Pois pronto, em um mol de ácido fosfórico, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Qual foi a informação que ele te deu? 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Qual foi a informação que ele te pediu? Quantos mols, a quantidade de matéria, a quantidade em mol que existe nessa quantidade de moléculas. Pois pronto, 1 mol está para 6 vezes 10 a 23, assim como o X está para 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Cruz credo, meio pelos extremos. Vamos lá, 6 vezes 10 a 23x igual a 1,5 vezes 10 a 23. Vamos isolar o x. Quem já estava lá, que é 1,5 vezes 10 a 23, ele permanece, tá bom? Quem chega depois não senta do lado da janela não, fica embaixo. 1,5 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23. Ah, Érica, agora eu vou ter que mexer com o 10 a 23, né? Tem potência aí também? Poxa, tu tem 10 a 23 no membro superior, no numerador, e tem 10 a 23 no denominador. É só cortar, papai, ó. Acabou. Boa Maria Preá. Qual é o valor de x? 1,5 dividido por 6, 0,25 mol de ácido fosfórico. Essa resposta eu encontro na letra E, tá bom? Certo? Tô indo rápido demais? Não, né? Pausa o vídeo então. Ou volta, né, amizade? Tem como, não der no ao vivo. Questão 4. Questão escorregadia. Preste muita atenção nessa questão. E na aula anterior, na nossa aula 1 de cálculos químicos, tem o esqueminha para você responder essa questão. Preste atenção, volte para essa aula depois. Se você não conseguir entender a resolução da questão 4 aqui, volte para a aula 1, para você encontrar no meio da aula onde é que tem esse esquema que eu tô falando, tá bom? Um balão de oxigênio contendo 3 vezes 10 a 26 átomos, cuidado,
átomos. Eu tô falando de gás oxigênio, que é uma molécula, e tô dando uma informação de átomos de oxigênio, tá bom? Muito cuidado com isso aí. Um balão de oxigênio contendo 3 vezes 10 a 26 átomos foi completamente utilizado por uma equipe médica durante uma cirurgia. Admitindo-se que havia apenas gás oxigênio neste balão, a massa utilizada do referido gás foi equivalente a... Aí ele te dá a massa molar do gás oxigênio, que é 32. Bom, tá aqui o balãozinho de oxigênio bem bonitinho para vocês. Nesse balão de oxigênio, vamos tentar retirar o máximo de informações possíveis. Eu sei que tem gás oxigênio. Então é o seguinte, em um mol de moléculas de gás oxigênio, de O2, existem 2 mols de átomos de O, tá bom? Existem 2 mols de átomos de oxigênio. Da onde eu tô tirando isso? Da atomicidade do oxigênio na molécula. Qual é a atomicidade do oxigênio nessa molécula? 2. Ou seja, para cada 1 mol de gás oxigênio, eu tenho 2 mols de átomos de oxigênio, tá bom? Bom, se eu tenho 2 mol de átomos, quantos átomos de oxigênio eu tenho em 1 mol de moléculas desse gás? 12 vezes 10 a 23. Então, se eu tiver uma massa de 32 gramas de gás oxigênio, que é a sua massa molar, que corresponde a 1 mol, quer dizer que eu tenho quantos átomos de oxigênio? 12 vezes 10 a 23. Então, eu estou relacionando a quantidade de átomos de oxigênio que existem numa determinada massa, tá bom? Desse referido gás. Então, em 32 gramas de gás oxigênio, eu tenho quantos átomos de O? 12 vezes 10 a 23, tá bom? Nossa primeira linha da regra de 3 montada. O que ele está me perguntando? Qual a massa do referido gás que foi utilizada, sabendo que foi consumido durante essa cirurgia 3 vezes 10 a 26 átomos de O. Cruz, credo, meio pelos extremos, do mesmo jeito. Regrinha de 3 simples. 12 vezes 10 a 23x igual a 32 vezes 3 vezes 10 a 26. Foi o que eu expliquei para vocês? Cuidado, não mexa com a potência, deixa ela quieto. Só o 32 vezes o 3, tá bom? 32 vezes 3 dá 96. Então, vamos isolar o x. 96 vezes 10 a 26, dividido por 12 vezes 10 a 23. Divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? 26 menos 23. 10 elevado a 26, dividido por 10 elevado a 23, é a potência 10 elevado a 26 menos 23, que dá 3. Então, 96 dividido por 12 dá 8. Qual é o resultado? 8 vezes 10 a 3, ou 8.000 gramas de gás oxigênio. Por algum acaso, alguma das alternativas traz o resultado em gramas? Traz? Traz não. Traz em que, Eric? Em quilo. Então, tu vai ter que transformar, né, amor? Nem que tu tenha que fazer a retinha, não importa. O importante é que você consiga chegar no resultado, tá? Não interessa se você sabe de cabeça, se você vai ainda demorar um bocadinho pra fazer. Não importa, o importante é que você faça, tá? Não tenha vergonha não, faça aquela retinha de conversão, não tem problema. 8.000 gramas de gás oxigênio equivalem a 8 quilos, tá bom? Então, gabarito da questão 4, letra A. Vamos para a última, bora encerrar isso. Assinale a opção que indica quantos mol de átomos existem numa massa de 200 gramas de cálcio contidos em uma lata de leite em pó, dado a massa atômica do cálcio, que é 40 gramas, ou 40 unidades de massa atômica, né? Então, vamos sublinhar as grandezas, tá bom? Ele está perguntando quantos mol que existem numa determinada massa. Então, tá falando de mol e tá falando de massa. Falou de massa molar. Qual é a massa molar do cálcio, minha gente? 40, meu povo. Ele já deu aqui 40. Então, 1 mol está para 40 gramas de cálcio. Quantos mols existem em 200 gramas de cálcio? Também meio pelos extremos. Cruz, credo. 40x igual a 200. X igual a 200 dividido por 40.
o meu valor de X é de 5 mol de átomos de cálcio, presente na letra B da quinta questão, tá bom? Ficou claro, pessoal? Todas essas questões envolveram conversões simples. Eu sei que para alguns pode estar um pouco complexo, mas não tenha medo de fazer perguntas. Quarta-feira é o nosso momento, tá bom? E quem quiser mandar dúvida também pelos comentários aqui do canal, não tem problema nenhum. Na próxima aula nós vamos ensinar vocês a resolver problemas envolvendo reações químicas, tá bom? Considerando coeficiente estequiométrico e tal. Se alguém tiver interesse numa lista de aprofundamento dessas conversões, pode falar comigo via direct no meu Instagram, @papirosquímicos. Segue lá, tá? Mas nós temos o nosso plantão Tira Dúvidas, dia 15 de abril, às 8 horas. O link vai estar disponível na sala de aula do segundo ano do Google Classroom. Tá aí o linkzinho do canal. Se inscreva, ative as notificações para que você veja sempre que eu estiver postando uma aula nova, para você ficar atento, tá bom? Beijão da tia Érica, a gente se encontra na próxima semana. Fui!